Querido irmão, querida irmã, para esta terça-feira da 10ª semana do tempo comum, nesse dia 13 de junho, dia que celebramos a festa de Santo Antônio de Pádua, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, terminada a proclamação das bem-aventuranças, Jesus convida seus discípulos e a multidão a serem agentes transformadores da sociedade. O sal comunica sabor e preserva alimentos. Os cristãos devem beber-se de vitalidade, entusiasmo, convicção e alegria em vista do reino de Deus. Sem características como essas, a comunidade não terá vivacidade, será carente de fé, fraternidade e esperança. A luz ilumina ao seu redor. As obras de justiça e fraternidade não devem ficar escondidas. Ao contrário, devem ser visíveis e acessíveis para a glória de Deus. Cristãos e cristãs poderão conquistar multidões de pessoas pela força do testemunho. Como diz o Papa Francisco, se virem o testemunho de comunidades autenticamente fraternas e reconciliadas, isso é sempre uma luz que atrai. Querido irmão, querida irmã, a preocupação com a compreensão de suas palavras faz com que Jesus use comparações fáceis de serem absorvidas. O sal é responsável pelo toque especial na alimentação. A luz necessita estar em lugar de destaque para iluminar. Os seguidores de Jesus de todos os tempos são convocados a ser sal e luz por meio das atitudes e de um novo jeito de viver. Já não basta o conhecimento intelectual. É imprescindível que a vida tenha sabor e que o testemunho espante a escuridão resultante da ausência da fé. Viver com sabor à vida é ser alguém com esperança e alegria. Que as injustiças e a ausência de amor sejam transformadas pela luz da fé. Multiplicar as obras da luz. Esta é a nossa missão. A proposta para esse dia é iluminar e dar sabor à vida. Eis a missão do cristão. E encerrando, rezemos juntos este momento. Senhor e Mestre, fazes vivo apelo a nós, discípulos do reino. Sejamos o sal que evita a corrupção da sociedade. Não podemos ficar passivos diante das injustiças. Sejamos luz neste mundo, para que todos perseverem no teu caminho de justiça e fraternidade. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira, da 10ª semana do tempo comum, nesse dia 13 de junho, dia que celebramos a festa de Santo Antônio, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 a 22, rezar o Salmo 118, do versículo 129 a 135, também o texto de Mateus 5, 13 a 16. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios e a continuação dessa reflexão aplicada à vida.
Irmãos, eu vos asseguro, pela fidelidade de Deus, o ensinamento que vos transmitimos não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, a saber, eu, Silvano e Timóteo, pregamos entre vós, nunca foi sim e não, mas somente sim. Com efeito, é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido. Por isso também é por ele que dizemos amém a Deus, para a sua glória. É Deus que nos confirma a nós e a vós em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi ele que nos marcou com o seu selo e nos adiantou como sinal o Espírito derramado em nossos corações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a reflexão proposta pela liturgia da palavra de hoje está relacionada à missão que Deus nos confiou de sermos sal da terra e luz do mundo, mesmo diante das dificuldades, tropeços e incompreensões. Na primeira leitura da segunda carta aos Coríntios, Paulo reafirma que sua missão junto àquela comunidade é algo sério, fundamentado no amor de Deus e no seu compromisso com Ele, no sim que um dia, no caminho de Damasco, ele deu a Deus. O fato é que, por algum motivo, ele não pôde estar presente em determinada ocasião que a comunidade precisou, e isso gerou certa incompreensão por parte de alguns da comunidade, que chegaram a pensar que ele os estava enganando. Paulo, porém, me mostra neste texto de hoje que é fiel à palavra de Deus e que não pretende enganá-los com afirmações e negações simultâneas. Ele disse sim a Deus e, portanto, sua palavra para aquela comunidade é também sim. É uma afirmação e uma confirmação da sua coerência com Deus e com a comunidade, pois ele busca ser exemplo e justificar certas situações, esclarecendo mal entendidos. Paulo dá, portanto, um exemplo de como ser luz para aquela comunidade que estava confusa com certas situações. Assim, nós somos convocados na nossa missão de discípulos e missionários de Jesus a ser exemplos para os outros. O cristão deve ser exemplo de coerência e de fidelidade a Deus. Quem se diz cristão, mas age de modo que envergonha a Cristo, ou não se empenha para viver seus ensinamentos, não deveria levar o nome de cristão. Paulo se esforça para manter-se coerente com o sim que disse a Deus e não pretende dizer não, isto é, negá-lo com atos que desabonem a conduta de um cristão. Nesse sentido, o texto do Evangelho de hoje esclarece como deve ser um verdadeiro cristão, sal da terra e luz do mundo. Sal no sentido de ser aquele que dá sentido à vida de outros, aquele que, sem aparecer, entra e transforma situações desagradáveis, sem sentido e sem gosto que estão à sua volta. Pessoas verdadeiramente cristãs são pessoas iluminadas. Elas são exemplos, modelos a ser seguido. Ser luz do mundo é proceder de modo tão exemplar que ajude a elucidar situações e apontar direções, caminhos. São aqueles que, pelo amor, pela bondade, dedicação, integridade e fé, tornam-se referências para outros. Quem, que bom seria se todo cristão tivesse essa consciência da missão e procurasse ser sal dessa terra onde muitos já perdem o gosto pela vida. Aqueles que levam esperança aos desiludidos, força aos enfraquecidos, coragem aos que estão desanimados, são sal da terra. Aqueles que, pela integridade e coerência, perseveram na missão e não desistem diante dos obstáculos, são luz do mundo. Deus espera de cada um de nós, cristãos batizados, que sejamos esse sal e essa luz para o mundo.
Portanto, não façamos as coisas para nós aparecer, mas que apareçam as coisas que fazemos. O autêntico discípulo e missionário de Jesus Cristo é aquele que se oculta para que apareçam as suas obras. Quem faz as coisas para aparecer não contribui com a missão. Já imaginou um alimento onde o sal aparecesse? Seria de difícil ingestão e digestão. Já imaginou uma lâmpada escondida? Ela não serviria para nada, porque sua função é iluminar. Assim também somos nós e as nossas ações. Nós somos o sal, aquele elemento essencial, mas que não deve aparecer. O que deve aparecer é o que nós fazemos, o gosto que damos à vida de alguém, o sabor e o prazer de viver que ajudamos a despertar na vida de alguma pessoa. A luz são nossas ações. Elas devem não apenas aparecer, mas ser evidenciadas, destacadas, propagandeadas. Tudo que é bom deve ser divulgado. Nisto consiste em colocar uma lâmpada no candeeiro para que ela brilhe para todos os que estão em casa. Porém, infelizmente, o que vemos divulgado nos meios de comunicação, nas redes sociais, são as coisas ruins. Temos de inverter essa situação e nos empenhar para que sejam divulgadas as boas obras que são feitas. Nisso consiste também ser sal da terra e luz do mundo. Nisso consiste a nossa missão junto à comunidade, como foi a missão de Paulo apóstolo, de Timóteo e Silvano, como vimos na primeira leitura de hoje. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, que eu seja como sal, capaz de fazer os valores do reino salgarem a realidade, e como luz, capaz de irradiar o máximo possível os valores do reino. Amém.